Eu gostaria de chamar aqui um convidado muito especial. Chega aqui, cara, vem cá com a gente. Ó, vocês se preparem, hein? Que esse cara aqui tá carregado da vida de Deus, hein? Vamos estender as mãos pra cá pro Cairo, por gentileza. Vamos fazer uma oração por ele. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Primeiramente, Senhor, obrigado pela vida do teu filho Cairo, Senhor. Nós apresentamos ele a ti, Jesus. Que o Senhor o use poderosamente nessa noite. Que não seja ele falando, mas sim o Senhor. Usa ele, Senhor, que ele possa liberar toda a vida divina que ele tem carregado dentro dele, Senhor Jesus. E que pessoas sejam tocadas e transformadas nessa noite. É o que nós oramos, te pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Quebra tudo, Cairo. Boa noite, Recap. Vocês são jovens, gente. Tem energia. Boa noite, Recap. Glória a Deus, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Cairo. Velha piada. Pra quem me conhece, continuo sendo o Cairo. Gente, brincadeiras à parte. É um privilégio pra mim estar aqui hoje, porque esse local que vocês estão foi aonde eu encontrei Jesus. Foi onde eu realmente entendi que era Ele e tudo mudou na minha vida. E depois que eu conheci Ele, tem um versículo que eu carrego muito pra mim. E conforme eu for contando a história pra vocês aqui hoje, ele vai fazer muito sentido. E fica em Romanos 8:28. Pode jogar aqui na tela? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui ressignificou muita coisa na minha vida, porque por muito tempo eu perguntei assim, tá, mas por que isso? Por que eu passei por isso? Por que isso? Por que aquilo? As coisas não faziam sentido. Parecia que todos os problemas que eu tinha não faziam sentido algum. Recentemente, quem me segue no Instagram? Vocês viram que eu fui para Goiânia? Vocês viram o perrengue que eu passei no avião? Aquilo ali foi a resposta desse versículo. Eu fui com um dia de antecedência para um compromisso que eu tinha em Goiânia, minha primeira viagem evangelística, primeira viagem para pregar o evangelho. Primeira vez que eu fui fazer isso, eu estava super empolgado. Eu falei, vamos um dia antes para conhecer Goiânia, curtir a cidade e tal. Um dia de folga. Eu cheguei no aeroporto de Floripa, peguei o voo para São Paulo, o voo atrasou. Eu cheguei, eu tinha um compromisso 3:30 da tarde do outro dia. Um dia anterior, eu estava chegando em São Paulo, eu ia chegar em Goiânia à meia-noite, mais ou menos. O meu voo atrasou. Deram notícia que eu conseguiria pegar o próximo voo só 8:30 da manhã. Eu ia passar a noite lá em São Paulo. Falei, pô, glória a Deus, noite em São Paulo e tal, mas queria ter chegado mais cedo. Perderam a minha mala. Eu fiquei naquele aeroporto até umas 3 horas da manhã. Eu fui para um hotel que estava muito longe de onde eu teria que pegar o voo. Então eu comecei a ficar irritado com aquilo, mas confiando em Deus. Quando eu acordei de manhã para pegar o Uber para voltar para o aeroporto, e ninguém achou minha mala. Estava a mala perdida. Para voltar para o aeroporto, deu um trânsito. Eu fiquei parado na rua. Eu cheguei com 20 minutos para ter a decolagem do voo. Corri para o embarque. Quando eu cheguei lá, a moça falou, você não pode mais embarcar. Vamos ter que pegar um próximo voo. Meu próximo voo, 12:45. E ninguém sabia onde estava a minha mala ainda. Quando eu cheguei... detalhe, estava no horário de almoço. Olha como o inimigo vai nos pequenos detalhes para irritar a gente. Para tirar a gente do sério. Eu recebi um voucher para almoçar. O voucher no valor de R$55. Quando eu cheguei lá, primeiro que o voucher só tinha 2 restaurantes no aeroporto inteiro de São Paulo, que é gigante, que aceitavam. Um deles era uma coisa que eu nem sei se era comestível. E o outro, que era um hambúrguer lá, até que massa. Quando eu cheguei, que eu fui passar o voucher, tinha R$30 só, não os 55. Foi um pequeno valor, mas para quem estava de cabeça quente. Aí eu dei uma segurada, fui indo, almocei. Quando eu cheguei na porta do avião de novo, para embarcar, a moça leu o meu cartão e falou assim, então, esse assento já está vago. Eu não tenho lugar aqui no avião. Eu passei quase 24 horas no aeroporto. Me alimentei mal à noite, fui muito mal atendido por todo mundo.
Me desestabilizei emocionalmente, me irritei em alguns momentos. E o meu próximo voo seria exatamente no horário do compromisso que eu tinha lá em Goiânia. 3h40 da tarde. Eu tinha que estar numa igreja lá. E o meu próximo voo, que eu tinha ido um dia de antecedência, era 3h40. Peguei um Uber, recebi um voucher da companhia aérea de um aeroporto para o outro. Porque em Guarulhos não tinha mais, só tinha em Congonhas. E a viagem de um para o outro é 1 hora e pouquinho. E eu fui. Peguei, sem saber onde estava minha mala, peguei o Uber e fui de um aeroporto para o outro. Tava meio de cabeça quente, tava editando um vídeo ali, sentei. E aí eu falei, cara, vou parar de editar aqui, vou relaxar um pouco a cabeça. Aí eu fui conversando com a moça que estava dirigindo, Vitória. A gente conversou bastante durante toda a viagem e eu não evangelizei ela. Eu fui contando as coisas que eu tinha vivido e por que eu estava ali. Estou indo fazer minha primeira viagem para pregar o evangelho. Tem nem um ano que eu sou cristão. Tudo isso está acontecendo de ruim, mas eu não sei por que Deus está permitindo que aconteça. Fui abrindo o coração para ela. E ela perguntou, Cairo, como foi que tu começou tudo isso? Contei meu testemunho, que eu já vou contar para vocês. A viagem aconteceu. E quando chegou bem próximo do aeroporto, ela virou para trás chorando. Foi naquele momento que eu entendi por que Deus tinha feito todos os voos atrasarem. Eu tinha tentado antecipar a minha ida para Goiânia um dia antes, porque eu queria tirar um dia de folga. Só que uma coisa que a gente não entende é que para que gente que é cristão e carregamos o Espírito Santo, não tem essa de dia de folga. Ele quer te usar a todo momento, em todas as situações. Nós carregamos isso. Eu não evangelizei ela. Eu só contei o que eu tinha vivido com Cristo. E aquilo tocou ela profundamente. Ela era uma cristã, uma católica não tão praticante, e nunca tinha confessado com a boca dela. E foi no momento que eu falei da minha oração aceitando Jesus, que ela falou, Cairo, eu nunca fiz isso. E foi no exato momento que a gente parou na vaga na frente do aeroporto. A Vitória aceitou Jesus depois de ter ouvido um testemunho de uma só pessoa. Deus fez 3 voos atrasarem. Envolveu muitas pessoas para que uma alma fosse salva. De um só testemunho. Quantas pessoas tem aqui? Quantos testemunhos vocês carregam? Fui vivendo isso, foi incrível. Fui descer do carro, finalizar a corrida. Adivinha só, inimigo é sujo. O voucher estava inválido. Deu R$216 a corrida de Uber. Eu tinha comprado passagem, comprei passagem de volta, uma outra viagem, gastei tudo que eu tinha. Eu tive até uns R$80 de reserva naquele momento. Não tinha como pagar ela. Qualquer pessoa aqui na minha situação e na situação dela, surtaria. Ela falou assim, não, Cairo, eu vou colocar como se eu tivesse recebido. E quando isso acontecer, quando tu se resolver, tu me paga. Porque isso aqui valeu muito mais. Ela falou. Qual que é o negócio? Nos momentos de aflição e de problema que a gente passa, é sempre muito legal falar assim, nossa, o inimigo é muito sujo. Nossa, o inimigo está me atrapalhando. Meu Deus do céu, que não sei. Irmão, o que você carrega é muito mais forte que o inimigo. Agora o ponto é, nem sempre é o inimigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas, as boas e as ruins. Tudo aquilo serve para formar quem você é. Qual posição e escolha você vai ter de acordo com aquele problema? Cheguei em Goiânia, foi incrível demais. Eu descobri, porque assim, gente, eu sou digital influencer há pouquíssimo tempo. Então não estou muito acostumado a galera ficar tirando foto comigo e chegando e tal. É legal, é massa. Só que quando tu vai para uma outra cidade que tu não conhece ninguém e as pessoas te param no meio do restaurante para tirar foto, é bem esquisito. Não é normal, cara. Experimenta para vocês verem. Aí começaram a me chamar de influencer. Aí eu falei, cara... Perguntei pro Pedro aqui antes da gente entrar. Falei, Pedro, qual que é a tua identidade? Se tu fosse falar assim... Pensa vocês também. Se vocês fossem se apresentar para alguém, sem dizer o que vocês fazem, como é que vocês se apresentariam? É fácil, pô. Eu sou filho de Deus.
Todas as pessoas com quem eu ando, todos os meus princípios e tudo que acontece na minha vida vai de acordo com a vontade do meu Pai. Esse é quem eu sou. Isso é identidade. E isso estava na minha cabeça. Porque estava todo mundo falando de influencer. E eu, que é isso, cara? Aí eu cheguei, passei muito mal. Acordei de madrugada, passando muito mal. Não vou entrar em detalhe. Quase me afoguei. Não vou entrar em detalhe. E aí o Alan, que foi o cara que me convidou, ele falou assim: Cairo, à noite nós temos que ir para Brasília porque a gente vai pregar numa igreja e tu vai levar uma mensagem. E eu não estava conseguindo ficar em pé, eu estava assim, ó. Eu não conseguia ficar em pé muito tempo. Estava dolorido, cansado, qualquer coisa eu vomitava, eu não comi nada. Passei o dia ruim, deitado numa cama. Quando chegou o horário da viagem, de Goiânia para Brasília, são 4 horas de carro. Falei, cara, eu vou. E fui. E passei mal. Mas quando eu cheguei lá, para vocês verem como é poderoso isso. Quando eu cheguei na igreja, eu não estava conseguindo ficar em pé. Eu entrei na área que estava rolando a vigília. Estava tocando Não Há Ferrolhos. Jovens estavam com a mão para cima orando. No momento que eu pisei, eu senti a presença. E a dor sumiu. Eu louvei, eu pulei, eu gritei. Eu fui lá, eu preguei. E uma parte daquela mensagem que eu quero explicar para vocês agora. Tudo isso aconteceu. E eu não senti uma dor. Depois que acabou a pregação, que eu saí de lá, voltei a passar muito mal. O que isso significa? Deus me guardou bem naquele momento ali. Aí depois veio um irmão, me deu um remédio, eu melhorei. Não passei mais mal e voltei melhor para casa. E o que eu falei naquela igreja foi o seguinte. Eu preparei uma palavra, escrevi tudo e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, cara, não tem nada a ver com o que eu escrevi isso aqui. Porque quando eu subi, ia lá o influencer. O que é esse influencer? O que é realmente influenciar? Uma coisa que mudou tudo. Quando Jesus veio à Terra, quem foi o cara mais influente do mundo? Que trouxe uma mensagem que é propagada até os dias de hoje. Que alcançou bilhões de pessoas e alcança até hoje. Ele foi o homem mais influente do mundo. A partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, ele ressuscitou, subiu aos céus, quem que ele mandou para cá? Quando nós aceitamos a Deus, Jesus Cristo, como nosso real e único Salvador, nós recebemos quem dentro da gente? Então quer dizer que nós recebemos o espírito do cara mais influente do mundo. E nós carregamos esse espírito dentro da gente. Então não é que eu sou influencer. Não importa quantos seguidores eu tenho, não importa quantos seguidores vocês têm. O que importa realmente é quem vocês seguem. É quem eu sigo. Eu passei a seguir Cristo, recebi o Espírito Santo, e quando eu estava no Uber com a Vitória, eu não precisei contar toda a Bíblia para ela. Eu só precisei falar sobre o que Ele fez na minha vida. Isso foi influenciar. Foi transbordar o Espírito Santo. Isso não é um mérito meu. Isso nunca foi sobre mim. A viagem não foi sobre mim. Essa pregação não é sobre mim. É sobre o Espírito Santo. E o que Ele fez na minha vida e o que Ele está fazendo na vida de vocês. Para pensar. Muita gente deseja, nossa, eu quero ser um evangelista missionário. Vou para a Europa. Vou lá para Milão, vou para Paris. Nós já vivemos no mundo. Cadê o versículo que eu pedi? Vou achar para vocês aqui. Se puder, coloca na tela. Marcos 16, 15. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A Europa, por exemplo, ela fica onde? No mundo. Mas e a escola de vocês? Fica onde? No mundo também. Não é sobre a geografia. Ali embaixo. Todas as pessoas. Como é que vocês querem ser um grande influencer? Que todo mundo acha que é bonito. Se vocês não estão influenciando no meio que vocês vivem.
na casa de vocês, na escola de vocês, onde quer que vocês estejam, sejam os influentes, porque vocês receberam um Espírito para isso. Quer entender melhor? Tem um outro versículo. Eu vou aqui porque eu não sou muito bom de cabeça. Eu anotei. Pode colocar, por favor, em Atos 1:8. Mas receberam um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês recebem isso. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que isso quer dizer? A partir do momento que vocês aceitaram a Cristo, vocês receberam esse Espírito Santo. Ele que influencia e que muda tudo. Esse mesmo Espírito que me fez viver coisas que só de contar o que eu tinha vivido, uma pessoa se converteu. Porque não é a gente que converte, é o próprio Espírito. Só que a partir do momento que você carrega esse Espírito, você tem como missão pregar o Evangelho a todo mundo e a todas as pessoas. E tudo começa aqui agora. A viagem continuou lá em Goiânia, foi muito legal. Eu fui nessa igreja, voltei, fui evangelizar em vários lugares e evangelizei dentro de um ônibus. Uma experiência muito legal. Estava dentro do ônibus, tocando uma música, tocando louvor, e eu estava lá gritando, me esgoelando todo, mas foi muito legal. O ônibus chorou, foi incrível, até o motorista. E aí, enquanto eu estava pregando, vinha um estalo assim, ó. Que dia é hoje? Aí o Alan respondeu. Hoje é dia 17 de março de 2025. E eu pregando lá e tal, vocês têm que se arrepender de seus pecados, não sei o quê. E aproveitando, bora bater mais salva de palmas, porque hoje eu estou fazendo 1 ano de vida. Dia 17 de março agora, eu fiz 1 ano de batismo. Qual que é o negócio? Para. Qual que é o negócio? Enquanto eu pregava, eu parei para refletir sobre tudo o que aconteceu nesse último ano. 1 ano de batismo. Só 1 ano. Só que quando a gente faz uma escolha e se torna disponível para Deus, Ele faz muita coisa acontecer. Eu parei para pensar, cara, quando foi que tudo isso começou? Isso começou muito antes de eu ter nascido. Minha mãe descobriu que estava grávida de mim no acidente de carro. Ela quase me perdeu várias vezes. Eu quase morri muitas vezes até um dia desse. Já fui eletrocutado. Já levei uma chifrada de vaca. Já fiquei pendurado em um muro sangrando. Já tive uma parada cardiorrespiratória. Fui internado muitas vezes pelo coração. Sofri acidente de moto, sofri acidente de carro. Sofri muitas coisas. Inclusive, o meu pai, biológico, ele tentou me abortar. Mas qual que é o ponto? Tudo isso que eu vivi serviu para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Eu tive uma infância meio difícil. Meus pais achavam que eu era disléxico, que eu tinha autismo, que eu tinha TDAH. Quando eu cheguei na 5ª série, eu não escrevia, eu não lia, sempre tive dificuldade com leitura. Minha mãe era pedagoga geral, ela me reprovou na escola. Eu fui mandado para uma escola de crianças especiais. Naquela escola, eu descobri que, na verdade, não é que eu era burro, como todo mundo chamava. É que ninguém tinha parado para tentar me ensinar de uma forma diferente. Quando um professor que me ensinou de uma forma diferente sobre a matemática, me apaixonei por aquilo e eu fui o primeiro medalhista da cidade no BMAP. O primeiro medalhista da cidade no BMAP. Fui crescendo em questão de estudo, estava no auge da minha vida infantil. Quando eu tinha uns... Quem aqui tem uns 12 anos, 11 anos? Eu tinha a idade de vocês. Estava na melhor fase da minha vida. Todo mundo me conhecia, para onde eu ia as pessoas falavam comigo, tudo e tal. Meu pai era candidato a prefeito. Minha mãe era pedagoga geral. Nós éramos uma família muito bem visualizada. E aí meu pai foi preso. E eu que estava no auge da minha vida, eu tinha muitos amigos, no momento que aquilo aconteceu, todos os meus amigos me deixaram e começaram a apontar o dedo para mim. E as pessoas com quem eu tanto me importava eram as que estavam me xingando, me batendo, me excluindo. Com a minha própria irmã, tinha 6 anos só. Nós passamos muita dificuldade ali.
fomos praticamente expulsos da cidade, era o interior do Maranhão. A gente saiu de lá, uma fase de vida muito boa, condição financeira muito boa, estado social muito bom, para sermos expulsos socialmente, para ir morar em Manaus, onde a gente passou muita dificuldade, chegou a passar fome. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Comecei a desenvolver muita coisa ali nessa fase da adolescência, entrei no colégio militar. Nós fomos para Manaus porque meu avô ele era da aeronáutica. Eu falei, cara, a gente veio para cá porque nosso avô pode ajudar. E se ele é militar, eu vou seguir carreira também. Comecei a focar naquilo, eu falei, cara, vou seguir carreira também. E aí passei a minha adolescência inteira pensando naquilo. Quando eu fiz 17, minha família se mudou para cá, eu fiquei lá, foi a época da pandemia, meu avô faleceu. Me formei no colégio, comecei a faculdade, com 18 fui pro exército. Por mais que estivesse cheio de problema, estava tudo ocorrendo bem, tudo indo bem. Eu ia seguir carreira militar, ia receber um salário bom, ia conseguir cuidar da minha família. Depois de tanta dificuldade. Fiz tudo, eu era atleta, tinha conhecimento, passei nas provas, passei no teste de aptidão física, estudei. E aí me deram baixa, porque descobriram que eu tinha uma arritmia e um sopro no coração. E eu poderia ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, a qualquer momento ali. Então, eu não poderia ficar no exército. Que era o meu sonho. Que era o meu objetivo. Imagina, vocês teriam um plano, chegarem lá, conquistarem tudo, e aí puxarem o tapete de vocês. Foi o que aconteceu comigo. De lá eu vim para... Era aniversário da minha irmã de 15 anos aqui em Balneário. Eu vim de lá de Manaus para cá. Comprei uma passagem de ida e volta. Quando eu cheguei em Balneário, eu falei, caraca, irmão. Que cidade sinistra. Praia, festa, a galera é muito massa, esporte. Vou morar aqui. Nunca usei a passagem de volta. Fiquei morando então. Vai fazer 3 anos. Fez 3 anos que eu moro aqui em Balneário. Aqui, eu entrei numa empresa boa. Comecei a receber muito bem. Eu tinha uma moto legal, eu tinha influência entre os meus amigos, eu poderia ir para qualquer festa. Eu estava na melhor fase da minha vida, depois de tudo que já tinha acontecido, depois de tanta dificuldade. Estava na melhor fase para um jovem de 20 anos. Só que eu acordava muito cedo para ir trabalhar, não dava muita atenção para minha família, depois ia para festa ou ia para casa de namorada e ficava nessa rotina. E um detalhe, naquela época, eu era um sincretista. Eu descobri essa palavra viajando agora para Goiânia. Alguém sabe o que é sincretista? Sempre que eu contei essa história, eu falei assim, eu era ateu. É mais fácil das pessoas entenderem. Mas o sincretista é aquele que acredita em todas as religiões, todos os deuses, mas na verdade não acredita em nada. Ele só não quer se envolver. Eu era esse cara. Mas quando se tratava de Jesus, eu me posicionava contra. Falei, cara, não é possível que um cara só, ele foi o Deus criador de tudo. E não fazia sentido para mim que ele fosse Deus. Simplesmente não fazia sentido. Para mim ele foi um cara historicamente relevante, mas não Deus verdadeiro. Então eu era contra Jesus e sincretista. Esse era eu, na melhor fase da minha vida. E aí depois de um dia muito cansado, eu cheguei em casa depois do trabalho e falei assim, mãe, não estou muito afim de ir para academia hoje não. Estou cansado. Ela falou assim, ó, filho, se tu não quer ir, não vai. Se eu falar para vocês que quando a mãe fala, ela tem razão, vocês acreditam? Falei, não mãe, eu vou por disciplina, vou para academia e tal, vou botar o shape. Peguei a moto, saí de casa e não lembro de mais nada. Eu sofri um acidente em alta velocidade. Eu bati contra um carro em alta velocidade. Eu entrei numa rua que eu nunca deveria ter entrado, segundo a polícia. E o carro estava rápido, estava uns 80, 90 por hora. O carro estava na principal e eu entrei de contra. Minha moto, ela dividiu em duas. Eu bati no carro. Minha cabeça afundou o teto, meu braço quebrou o vidro, amassou todo o carro. A lateral dele inteira quebrou. E no momento que meu braço bateu no vidro e a porta bateu no meu peito e eu girei para cima do carro, depois de cair, alguém lembra o motivo de eu ter saído do exército? Problema de coração.
Quando bateu a porta e pressionou, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E quando eu caí no chão, eu caí morto. Eu literalmente morri. E foi bem ali que tudo mudou. Eu sei que o tempo está passando, mas eu preciso contar isso. Depois que eu voltei, eu fiz um acompanhamento psiquiátrico, porque eu achei que eu estava louco, para conseguir descrever para vocês a sensação que eu tive na minha experiência de morte. Por isso que eu consigo descrever agora, mas antes eu não conseguia. A sensação é como se eu tivesse de olho fechado. Fecha o olho, todo mundo. Vocês sabem quem está na frente de vocês, que eu estou aqui, vocês sabem a igreja que vocês estão, vocês sabem tudo, vocês conseguem sentir. Pode abrir. A sensação era essa, eu conseguia sentir tudo, mas não tinha nada. Era como se eu estivesse num completo vazio. Só que eu sentia um conforto tão grande, tão grande, tão bom. Era como se eu nunca tivesse tido um problema, porque para que o bom exista, você tem que saber o que é mal, o que é ruim. É como se nenhum dos dois existisse. Era simplesmente o todo. Eu me sentia completo. Eu sentia paz. E eu estava subindo. A sensação de subir um elevador. Ia subindo e vinha várias revelações na minha cabeça. É como se eu falasse assim, ó. Todo mundo aqui já assistiu Capitão América? É como se eu falasse Capitão América e vocês lembrassem de toda a história do filme. Não com detalhe, mas a história do filme. É como se eu tivesse instalado um dedo na minha cabeça e eu lembrasse de tudo. Eu lembrava da minha família, eu amo muito a minha família, mas eu não sentia falta deles. Eu lembrava do meu trabalho, eu lembrava da namorada, eu lembrava de tudo, mas eu não sentia falta de nada. A sensação que eu tive era o seguinte: é como se todos nós vivêssemos num teatro, numa peça. O Cairo que vocês estão vendo, as pessoas que vocês são personagens. E quando o Cairo, personagem, tem que chorar, o ator que está interpretando, ele chora. A lágrima sai dele. Ele sente aquelas emoções, ele vive aquilo. Só que quando a cortina do teatro desce, ele volta a ser quem ele era. O personagem fica e volta o ator. E essa foi a sensação que eu tive. É como se tudo que eu vivi fosse completamente fútil. Tudo fosse muito fútil. Fosse só um personagem. E quem eu realmente era aquele lá da morte. Que se sentia completo com Deus. E eu nem sabia quem era Deus. Fui indo, fui subindo. E aí, quando eu estava bem alto assim, eu perguntei, é isso então? Tipo, na mente, é isso então? Acabou? Aí uma voz que eu nunca ouvi na minha vida. Eu nunca ouvi essa voz na minha vida. Mas muito familiar. Uma voz grave, bem suave assim. Respondeu, ainda não. Eu senti como se eu estivesse caindo de costas. Aí no reflexo de tentar levantar, eu abri o olho. Eu vi o carro jogado de um lado, a moto jogada do outro, o meu corpo, a minha carne jogado no chão, todo torto. As pessoas em volta em câmera lenta, se olhando assim, a ambulância vindo na contramão da rua. Eu descrevi para a polícia, descrevi para quem estava de testemunha tudo que eu tinha visto. E foi exatamente como estava a cena. E eu não tinha como ver, eu estava morto. Ou seja, eu tive uma experiência de morte e eu me vi fora do meu corpo. E no momento que aquilo aconteceu, a sensação que eu tive é: o tempo não existe. O tempo existe, Guto, porque um dia tu nasce, um dia tu morre. Nós temos uma data de validade. Mas para Deus é assim, ó. É por isso que em um ano aconteceu tanta coisa. Eu pisquei o olho de novo, eu estava dentro da ambulância, tinha um cara sentado em cima de mim, fazendo uma massagem no meu peito. Eu lembro de sentir meu corpo todo duro e fechar o olho. Abri o olho de novo, eu estava dentro do hospital, deitado numa maca. A minha mãe estava em cima de mim chorando. Só que eu não lembrava quem era a minha própria mãe. Foram 2 dias para eu voltar à memória. Eu me descolei completamente da realidade. E a revelação que eu tive no dia da minha morte foi tão forte que eu nunca mais consegui ser o mesmo. Eu conheci a verdade naquele dia. Que existe um Deus. Que existe um algo além da morte. Existe um algo verdadeiro além da morte. Foram 6 meses que eu passei de acompanhamento para entender isso. Eu não conseguia descrever para as pessoas o que eu tinha vivido. E em janeiro, eu estava num quadro depressivo. Não era que eu tinha pensamentos suicidas. Eu só não tinha mais motivo de viver. Não fazia mais sentido para mim isso. Em janeiro de 2024, com esse pensamento, vivendo a vida normal, cotidiana, na verdade. Minha melhor amiga de... Quem tem melhores amigos aqui?
Essa pessoa está aqui hoje? Aperta a mão dela, então. Eu tinha uma melhor amiga de infância chamada Vitória. Maria Vitória. A gente se conhecia desde os 11, 12 anos. Desde quando eu me mudei para Manaus. Se conhecia desde o Maranhão. A gente conversava muito. Toda semana conversava muito. Sabe aquela amiga que você fala... Não, vocês não, estão na fase ainda não. Mas a gente tinha um acordo que era o seguinte. Se com 25 anos eu estiver solteiro e tu estiver solteira, a gente casa. Era essa a minha amiga. E aí a gente era muito parceiro e tal. Um dia ela me ligou, dia 22 de janeiro. Ela falou assim: Cairo, ganhei um carro aqui, tô muito feio. Ela tinha se batizado em dezembro. Numa assembleia, lá em Pernambuco. Fazia 5 anos que eu não via ela. Cairo, eu ganhei um carro, tô muito feliz, vou pra faculdade com esse carro e tal, não sei o que. Me mostrou pra família, a gente fez uma ligação. Ela falou assim: eu vou só aqui, na cidade do lado, buscar minhas primas, pra gente voltar e comemorar todo mundo junto. Tá bom. Ela foi, chegou lá, fez uma live no Instagram, a gente conversou e tal. Quando desligou, a gente fez mais uma ligação. Aí eu falei: Vitória, eu te amo tanto, cara. Sinto tanta falta de ti. Queria te ver de novo. Ela falou que me amava também, falou muitas coisas. A gente estava marcando de fazer uma viagem para eu ver ela em julho de 2024, lá em Pernambuco. A gente desligou o telefone, eu voltei para casa. Ela voltou para casa dela e eu fui dormir. Isso era umas 10 horas da noite. Meia-noite, mais ou menos. As amigas dela me mandaram mensagem, me ligaram. E aí foi que eu vi a notícia, uma página. Enquanto elas voltavam da cidade delas, ela e as 2 primas, para a cidade onde estava a família toda, o carro capotou numa curva e as 3 faleceram no acidente, no impacto. Imagina a cabeça de um jovem que não acreditava em Jesus, que estava num quadro depressivo e sem sentido de vida, perder a melhor amiga depois de uma ligação. Me afundei, cara. Cheguei, ali eu estava no fundo do poço. Eu não tinha mais prazer em nada. Ali eu fui dormir desejando não acordar. Quando eu cheguei em Balneário, pela primeira vez, eu fui jogar vôlei na praia. E eu conheci umas garotas lá e segui elas no Instagram. Amizade e tal. E elas eram da Reino. E eu segui a Reino por conta delas e fiquei assim, ó. Nem por nada. 2 anos depois, eu estava no meu quarto, depressivo, trancado, sem falar com ninguém, sem querer mais viver. E apareceu pra mim no Instagram a live da Reino. Aí eu olhei aquilo, entrei no perfil e falei: cara, uma igreja? Não vou. Pastor rouba todo mundo é manipulado. É tudo uma mentira. Não gostava de Jesus. Alguma coisa dentro de mim falou: vai lá. Eu vim. Não avisei ninguém, cheguei aqui. Ali atrás, naquele canto, tinha uma câmera ali. A igreja estava lotada. Eu não sei quem estava pregando. Descobri depois. Não sabia louvor, não conhecia ninguém, eu só cheguei e vi. Eu cheguei, fiquei assim escondido no cantinho. Comecei a julgar todo mundo. Aí tocou um louvor, uma música. Eu fechei meu olho e me permiti sentir. Eu abri a porta. Naquele momento, naquele segundo, eu senti a mesma presença e a mesma paz, aquela sensação do dia da minha morte. Aquilo que tirou completamente o sentido da minha vida, a única verdade que eu sabia, eu senti aqui dentro. Eu tive 3 epifanias. Epifania é quando se sente completo. Faz sentido. Primeiro, se o que eu conheci, que me tirou totalmente o sentido da vida, que fez eu mudar, que não tirou a graça de tudo, eu senti aqui dentro, então essa presença está aqui. Se as pessoas estão cultuando a Jesus e eu senti a presença aqui dentro, Jesus é Deus. E se quando eu senti isso, era como se não tivesse ninguém na igreja. Era só eu e aquela sensação. Só eu e ele.
Se quando isso aconteceu, não tinha ninguém, então quer dizer que por mais que esteja manifesto aqui, vai muito além da igreja. Jesus, o amor dele, vai muito além das 4 paredes que estão cercando a gente. Como eu falei para vocês, ser influente não é só aqui. Não é só ir fazer missão na Europa. Mas é em todo lugar. Jesus está em todo lugar. Vocês carregam ele. No momento que aquilo aconteceu, um rapaz foi lá atrás comigo, colocou a mão no meu ombro e me trouxe aqui na frente, veio orando, ele falou, vamos lá. Eu falei, vamos. Eu vi essa lateral inteira aqui, cheguei bem aqui na frente e chorei. Como eu nunca tinha chorado na minha vida. No momento que eu descobri que a Vitória tinha morrido, eu não conseguia botar pra fora. Eu chorei tanto que parecia que estava tirando um peso de mim. Ele orou por mim. Quando eu abri o olho, o Douglas Locke estava orando aqui por mim também. Eu fui lá pra trás com ele, depois de tudo que aconteceu. Ele falou assim, eu perguntei, como é teu nome? Ele falou, Daniel. Ele perguntou o meu. Eu falei, meu nome é Cairo. Ele, pô, sacanagem, o nome da minha primeira empresa foi Kairos. Naquele dia o Daniel, ele escreveu para mim uma profecia em um livro chamado DNA do Reino. Aquela profecia está se cumprindo. Ele me deu o livro, ele me escreveu no seletivo do criativo, ele me escreveu no curso do DNA, ele fez tudo por mim. O Daniel fez tudo por mim naquele dia. Me apresentou para as pessoas, me ouviu, me abraçou. E era a primeira vez que ele estava vindo aqui. O Daniel era do Rio de Janeiro, ele tinha chegado naquele dia. Na verdade, um dia antes, era a primeira reunião que ele estava indo. E quando ele entrou, ele falou assim, cara, eu senti que Deus estava me levando para falar contigo. E ele nem sabia o que eu estava passando. Do dia que eu coloquei o pé aqui na igreja, eu nunca mais tirei. Não por conta da igreja em si, mas por conta da presença forte que tem de Deus aqui, de Jesus. Dia 17 de março, então, me batizei. No dia que eu morri, eu conheci a verdade. E a verdade me libertou de uma forma que eu nunca mais consegui ser o mesmo. No dia que eu entrei na igreja, que eu senti Deus aqui, que eu senti Jesus aqui, que tudo fez sentido, eu descobri para onde eu deveria ir. Eu descobri o caminho que eu deveria seguir. Dia 17 de março, que eu entendi o que significava o batismo, que eu entendi quem eu era em Cristo, eu mergulhei as águas. Gente, eu tenho 21 anos. 21. Parece que nesse um ano só que eu tive realmente vida. Tudo que eu passei foi experiência. E eu vivi muita coisa, mas foram experiências. O que eu estou vivendo agora com Cristo, isso é vida. Não é que Ele transformou minha vida, Ele me deu a verdadeira vida. É isso que aconteceu. Aí eu conversando com minha psicóloga, depois de tudo que aconteceu, eu falei assim, então doutora, parece que eu conheci a verdade, descobri para onde eu deveria ir, meu caminho, e agora eu tenho vida. Brother, ela começou a chorar. E eu sem entender nada. Aí ela, com a mão tremendo, deu um Google. Cairo, Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando eu conheci a verdade, por mais que eu tivesse conhecido, não aconteceu a transformação, porque eu não aceitei Ele. Eu não confessei Ele. A real transformação veio no dia que eu descobri o caminho que eu estava seguindo, e aí eu confessei. E a vida verdadeira eu recebi no dia do meu batismo. Eu vivi esse versículo. Eu vivo esse versículo. Ela começou a chorar, falou várias coisas. E tudo aconteceu. Estou aqui conversando com vocês agora, contando um pouco da minha história. Dentro desse um ano, Deus transformou muito. Minha mãe aceitou Jesus. Eu sou o primeiro convertido. Minha irmã começou a frequentar. Isso impactou diretamente a minha família. Eu comecei a receber convites para vários lugares, não por conta de mim, mas por conta da vida de Jesus. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o que eu quero dizer é, nunca foi sobre uma religião. Nunca foi sobre a igreja que vocês estão frequentando. Isso é muito importante. Mas o ponto é receber essa verdadeira vida, a revelação de quem é Cristo. Eu tive que literalmente morrer para entender isso. E se Jesus me trouxe de alguma forma, foi para testemunhar sobre isso. Quantos de vocês já são cristãos? Levanta a mão. Quantos de vocês nunca confessaram, nunca viveram isso verdadeiramente? Por exemplo, a cultura gospel. Os meus amigos, eles vivem isso, meus amigos, eles aceitaram Jesus, tal, mas eu não consigo sentir, eu não consigo viver isso de verdade.
Quem já passou por isso? Não precisa levantar a mão, só para refletir. O negócio é, no seu lugar, se você quer realmente receber essa verdadeira vida, a revelação que vai além da religião, levanta a sua mão, só para alguém orar junto com você. Dê a mão. Quem estiver do lado dessas pessoas, dê a mão para ela, por favor. Vocês que levantaram a mão, eu peço que vocês façam esse ato profético de receber o Espírito Santo, aquele mesmo espírito de influência, aquele mesmo espírito de transformação e vida. Todo mundo, se puder baixar a cabeça, fechar os olhos. Eu peço que vocês orem junto comigo. Pai, eu reconheço que tenho vivido errado. Eu reconheço que sem o Senhor não há uma verdadeira vida. E eu estou perdido. Pai, eu reconheço que o Senhor morreu por mim. Morreu para perdoar os meus pecados. Então hoje, nessa noite, reconhecendo tudo isso, Pai, eu aceito o Senhor. Eu recebo dentro de mim o Espírito Santo. E que de hoje em diante seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Que as minhas escolhas sejam as tuas escolhas. Escreve meu nome do livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.